Boa noite, eu sou o Arthur, representante da OceanAI, e estou aqui para demonstrar nossas propostas de solução da Google Solution na matéria de Physical Computing. Bom, dentre os primeiros sensores propostos na apresentação, a gente optou por utilizar o DS18B20 para monitorar a temperatura da água em si. Esse sensor é um sensor à prova d'água, então é bastante utilizado no mercado para esse tipo de case, desses cenários. E a nível de demonstração, no Tinkercad, a gente vai utilizar o TMP36. Esse é o display com a saída esperada da medição de temperatura. Para monitorar o pH, a gente identificou que no mercado é bastante utilizado o kit de sensor pH, que é constituído por um eletrodo de pH e um fio de Arduino para pH. A nível de restrição do Tinkercad, a gente acabou de utilizar um potenciômetro para poder identificar o nível de pH e simular em si também. Na questão do sentido da corrente, a gente utilizou uma estratégia de disponibilizar de 4 sensores ultrassônicos, um em cada posição, um em cada coordenada, ou seja, um ao norte, sul, leste, oeste, e ao meio a gente vai colocar uma boia. O que acontece? De acordo com o movimento da corrente marítima, a gente vai conseguir identificar a posição da boia em relação ao sensor. Então, por exemplo, se a boia se mexe ao sul pela corrente marítima estar no sentido sul, o sensor ultrassônico vai identificar que está posicionado ao sul, vai identificar aquela boia mais próxima. Então, por exemplo, se tem 4 sensores e a boia está ao sul, ele vai identificar aquele sensor ali, vai identificar que ele está mais próximo dele. Em breve eu vou mostrar mais detalhadamente no nosso Tinkercad. Na questão da salinidade da água, a gente optou por utilizar um sensor de condutividade EC. Esse, no caso, é um sensor que está na imagem, um sensor bem utilizado, bastante utilizado no mercado para esse tipo de cenário. No caso do Tinkercad, também por as restrições, a gente vai utilizar um potenciômetro. E aqui é o display de saída. Lembrando que a gente vai utilizar condutividade porque o sal ele conduz bastante energia. Então, quanto mais condutor, mais salinidade tem naquela água, né? Quanto mais conduz a eletricidade em si. Na parte de iluminação de ambiente, a gente encontrou o sensor TSL2561, que é um sensor de iluminação ambiente muito utilizado no mercado em si. A gente colocou também um protetor de água pela sua restrição em relação à prova d'água. Então a gente colocou um protetor de água ali para garantir a sua resistência. No caso do Tinkercad, a gente vai utilizar um fotoresisto. Na parte de espectro luminoso, a gente encontrou um outro sensor chamado TECS34725, no qual a gente também vai proteger ele com um protetor de água em si, né, em volta de algo. Ele é um sensor RGB, então ele identifica essas ondas de luz diferentes no ambiente. No caso também pela restrição do Tinkercad, a gente vai utilizar pelo potenciômetro. Aqui está o display com uma demonstração de saídas em ondas de iluminação, de espectro luminoso. Para envio dos dados, a gente optou por utilizar o ESP32 na solução no mundo real. Por ser um sensor Wi-Fi, por ser um sensor, não, desculpa, por ter um envio Wi-Fi, então vai ser bastante fácil de utilizar. Parte de solução com IA. A gente pensou em utilizar uma predição de tempo de vida de ecossistema para ações preventivas. O que seria isso? A gente vai coletar todos esses dados de temperatura, pH, salinidade da água, entre outras informações, e vai colocar no modelo de predição. Esse modelo de predição vai verificar como está a qualidade daquele ecossistema. Lembrando que cada ecossistema é pequeno, é específico, tem seus detalhes, então a gente vai ter que construir um para cada ecossistema em si. E qual é a intenção desse modelo de predição? A gente vai querer verificar anomalias dentro daquele ecossistema para poder ter uma ação preventiva e impedir ou prolongar, impedir, na verdade, a, a extinção daquele ecossistema e prolongar em si o seu tempo de vida. Então a gente vai sempre fazer essa manutenção
com base nas nossas predições daquele ecossistema e manter que ele esteja próprio para os seres vivos daquele local. Esses são os links, né? Então a gente tem um link do nosso código-fonte disponibilizado no GitHub e tem o Tinkercad também para o teste prático. Vou mostrar brevemente aqui, já deixei rodando. Aqui a gente tem nossa proposta de solução com os 4 sensores ultrassônicos, lembrando que, então aqui, por exemplo, a gente tem essa bolinha verde que seria a nossa boia, por exemplo. Aqui ela está mais ao sul, então indica que a onda, a corrente marítima está levando a boia para o sul. Se a gente for olhar no display, quando for aparecer a informação, ele vai indicar que a nossa corrente está ao sul. O pH ele está mostrando, devido aos nossos potenciômetros, né? Espectro luminoso, corrente ao sul. Se eu mexer, colocar mais ao norte, eu só vou precisar ajustar todos porque por uma restrição do Tinkercad, né? Eles trabalham de maneira separada. Colocar todos ao norte, significa que a onda está no sentido norte. Vamos só esperar o display mostrar. Breve ele mostra, pH, espectro luminoso, corrente ao sentido norte. Anteriormente estava ao sul, agora está ao norte. Bom, essa foi nossa proposta de solução para a matéria. Agradeço e boa noite.